Os princípios da realidade natural de Santo Tomás de Aquino. Segunda parte. Capítulo 5. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Diversas maneiras de ser das quatro causas. Dado que são quatro as causas, a eficiente, a formal, a material e a final, advirta-se que qualquer delas se pode entender de muitas maneiras. De fato, uma causa pode ser anterior ou posterior, tal como afirmamos que a arte medicinal e o médico são a causa da saúde. Mas a arte medicinal é causa anterior e o médico é causa posterior. O mesmo acontece na causa formal e nas outras causas. Note-se que devemos sempre levar a questão à causa primeira, para que ao perguntar-se por que motivo é que este homem se curou, deve-se responder, porque o médico o curou, e ainda, por que motivo o curou? Porque possui a arte de curar. Advirta-se ainda que a causa posterior é chamada causa próxima e a causa anterior causa remota. Daí estas duas divisões de causas, ambas com o mesmo significado. Uma anterior e outra posterior. Uma próxima das causas e outra remota. Deve-se, porém, observar o seguinte: sempre o que é mais universal se chama causa remota, o que é mais particular, causa próxima. Assim, afirmamos que a forma próxima do homem é a sua definição, ou seja, animal racional. O animal é mais remoto e a substância ainda mais remota. Efetivamente, todas as formas superiores são formas das inferiores. De igual modo, a matéria próxima da estátua é o cobre, mas a matéria remota é o metal, e por isso mais remoto ainda é o corpo sólido. Igualmente, uma é causa das causas por si, outra é causa das causas por acidente. Chama-se causa por si aquela que é causa de algum objeto enquanto tal como o arquiteto é causa eficiente da casa e a madeira é causa material do escabelo. Chama-se causa por acidente aquela que acontece à causa por si, quando afirmamos, por exemplo, que o gramático é construtor. O gramático construtor é causa por acidente, pois não é enquanto gramático, mas enquanto construtor. O mesmo acontece nas outras causas. Há causas simples e causas compostas. A causa simples é a causa só por si, ou então é a causa só por acidente. Tal acontece quando, por exemplo, afirmamos que o construtor é causa da casa, e de igual modo quando afirmamos que o médico é causa da casa. A causa composta, porém, é quando ambas se chamam causa, como quando afirmamos que o construtor médico é causa da casa. Pode também chamar-se causa simples, conforme o que se vê em Avicena, aquilo que é causa sem recurso de uma outra. O cobre, por exemplo, é causa da estátua sem a adjunção de outra matéria, pois do cobre se faz a estátua, tal como se afirma que o médico cura as doenças ou que o fogo aquece. Porém, a causa composta existe quando há necessidade de ajuntar diversas coisas para haver causa. Um só homem não é causa do movimento do navio, mas muitos, tal como uma só pedra, não é causa material de uma casa, mas muitas. A causa é em ato e causas em potência. A causa em ato é aquela que produz atualmente o seu efeito, como o construtor que edifica, ou o cobre com que se faz a estátua. A causa em potência é aquela que, embora não produza atualmente qualquer efeito, pode todavia provocá-lo
como é o caso do construtor que não constrói, mas pode construir, e o cobre enquanto não é estátua. Advirta-se que, falando de causas em ato, é necessário que a causa e o efeito sejam simultâneos, de modo que se há um, haja o outro. De fato, se houver um construtor em ato, é necessário que ele construa. E se há edifício em ato, é necessário que exista um construtor em ato. Mas isto não é necessário para as causas que só existem em potência. Advirta-se, porém, que uma causa universal é comparada a um efeito universal, e uma causa singular corresponde a um efeito singular, tal como afirmamos que o construtor é causa da casa, e este construtor é causa desta casa. Capítulo 6. Os sentidos unívoco, equívoco e analógico. Advirta-se ainda que, falando de princípios intrínsecos, isto é, matéria e forma, há uma identidade, uma distinção de princípios relativamente a uma identidade, uma distinção de principiados ou efeitos. Alguns deles são idênticos em número, como acontece com Sócrates e este homem dado como sendo Sócrates. Há outros que são diversos em número e idênticos pela espécie. Sócrates e Platão, por exemplo, embora diferentes em número, convêm, todavia, na espécie humana. Outros ainda diferem na espécie, mas são idênticos no gênero, como o homem e o burro, que convêm no gênero animal. Outros, finalmente, divergem no gênero, mas identificam-se segundo a analogia, como é o caso da substância e da quantidade, que não convém em nenhum gênero, mas convém apenas segundo a analogia, pois só tem em comum o ser. O ser, porém, não é gênero, porque o ser não se aplica aos diversos seres de maneira unívoca, mas de maneira analógica. Para compreender o que acaba de ser dito, advirta-se que há 3 maneiras diferentes de aplicar uma mesma denominação a uma pluralidade de seres, de forma unívoca, equívoca e analógica. Emprega-se a forma unívoca ao mesmo nome e ao mesmo significado, isto é, definição, como acontece a palavra animal, aplicada ao homem e ao burro. Ambos são animais e ambos são substância animada sensível, que é a definição de animal. Emprega-se a forma equívoca quando se aplica a seres diversos um mesmo nome, empregado com um sentido diferente. Assim é que o cão tanto pode ser um animal que ladra, como uma constelação celeste. Convém no nome, mas não na definição nem no significado. De fato, o significado de uma palavra é a sua definição, conforme se lê no 4º livro da Metafísica de Aristóteles. Emprega-se a forma analógica quando se aplica uma mesma palavra a realidades que diferem por sua natureza e definição, mas são vistas sob uma relação que lhes é comum, tal como a palavra ação se diz de um corpo de animal, da urina e da bebida, mas não tem o mesmo sentido nos 3 casos. De fato, disse que a urina é sã no sentido de nela se encontrar um sintoma de saúde. Fala-se de corpo são, enquanto é sujeito de saúde. Fala-se de bebida sã, no sentido de ser causa de saúde. Mas estes 3 sentidos distintos referem-se a um só fim, a saúde. Efetivamente, as coisas que têm uma relação de analogia, isto é, de proporção, ou de comparação, ou de conveniência, referem-se a um fim único, como se verificou no exemplo da saúde. Outras vezes, referem-se a um só agente ou causa eficiente. Assim é chamado médico não só o que sabe medicina,
como também aquele que A não conhece como charlatão. Fala-se ainda de instrumentos médicos por referência a um só gênero de ato, o ato médico, que é a medicina. Outras vezes, porém, é por referência a um só sujeito. Ente vem de substância, mas também respeita a qualidade, a quantidade e a outros atributos. Mas a qualidade e todas as outras coisas não são totalmente ente no mesmo sentido que a substância o é. Todas as coisas se dizem entes a partir do fato de serem atributos da substância, que é o sujeito das outras coisas. Daí o dizer-se que o ente provém primeiramente da substância e posteriormente de outras coisas. Por conseguinte, o ente não é comum à substância e à quantidade e aos outros atributos, porque nenhum gênero pode ser atribuído dessa maneira às suas próprias espécies, ou seja, primeiramente a uma de entre elas e depois às outras por via de consequência. Mas o ente é atribuído à substância e aos acidentes de maneira analógica. Esta é a nossa conclusão. A substância e a quantidade diferem no gênero, mas é-lhes comum a analogia. Pelas denominações múltiplas que designam um só e mesmo indivíduo, há uma só forma e uma só matéria, como acontece com Túlio e Cícero, que são a mesma pessoa. Para aquelas denominações que designam indivíduos diversos pertencendo a uma mesma espécie, há multiplicidade de matéria e de forma, mas não de espécie, como acontece com Sócrates e Platão, que são dois filósofos distintos. Igualmente, para aquelas denominações que designam o mesmo gênero e cujos princípios pertencem ao mesmo gênero, como é o caso da alma e do corpo, do burro e do cavalo, diferem pela espécie, mas são do mesmo gênero. Idêntico raciocínio se aplica àquelas denominações que são empregadas só de maneira análoga ou proporcional. Os seus princípios são os mesmos somente por analogia ou proporção. De fato, a matéria, a forma e a privação, por outras palavras, a potência e o ato, são princípios da substância e dos outros gêneros. Todavia, a matéria, a forma e a privação diferem do gênero conforme se trate de substância ou de acidente. Se as mesmas noções de matéria, forma e privação se aplicam tanto aos acidentes como à substância, é por analogia de proporcionalidade, isto é, que há a mesma relação, por um lado, entre a matéria da substância e a própria substância, e por outro lado, entre a matéria de um acidente, tal como a quantidade, e a quantidade em si própria. Todavia, assim como a substância é causa de todos os acidentes, assim os princípios da substância são os princípios de todos os acidentes. O ente e a essência. Prólogo. Porque um erro pequeno no princípio acaba por ser grande no fim, como afirma o filósofo Aristóteles no livro 1º do tratado O Céu e o Mundo, e que o ente e a essência são o que o intelecto concebe em primeiro lugar, como escreve Avicena no começo da sua metafísica, para que não nos aconteça cair no erro da ignorância, devemos, a fim de resolver a dificuldade, definir a essência e o ente e como se encontram nas diversas realidades e se relacionam com as intenções lógicas, a saber, o gênero, a espécie e a diferença. Mas porque devemos tirar dos compostos o conhecimento do que é simples e atingir a partir do posterior o que é anterior, para que, principiando do que é mais fácil, o estudo se torne mais acessível,
vamos proceder do significado do ente para o significado da essência. Capítulo 1. Definição do ente e da essência. Advirta-se que, como escreve o filósofo no livro 5º da Metafísica, o ente por si é entendido de duas maneiras. A primeira divide-se em 10 gêneros. A segunda significa a verdade das proposições. A diferença destes dois sentidos está em que no segundo pode chamar-se ente tudo aquilo que de uma proposição afirmativa pode ser formada, mesmo que tal não ponha nada na realidade. Assim é que as privações e as negações podem chamar-se entes. De fato, dizemos que a afirmação se opõe à negação e que a cegueira está no olho. No primeiro sentido, porém, só pode chamar-se ente o que põe alguma coisa na realidade. Assim é que a cegueira e outras privações ou negações deste tipo não são entes. O nome de essência, por seu lado, não é tirado de ente no segundo sentido, pois deste modo são chamados alguns entes que não têm essência, como é evidente nas privações. Mas a essência é tirada de ente no primeiro sentido. Daí a palavra do comentador Averroes no mesmo lugar. O ente, no primeiro sentido, significa a essência do objeto. E porque, como foi dito, o ente, tomado neste sentido, se divide por 10 gêneros, importa que a essência signifique alguma coisa de comum a todas as naturezas pelas quais os diversos entes são colocados nos diversos gêneros e espécies. A humanidade, por exemplo, é a essência do homem e assim por diante. E porque aquilo pelo qual uma coisa é constituída no próprio gênero ou espécie é o que é significado pela definição indicando o que é a coisa, daí concluírem os filósofos que o nome da essência é mudado para quididade. Isto é também o que o filósofo frequentemente chama o que era ser qualquer coisa, isto é, aquilo porque alguma coisa tem de ser uma coisa qualquer. Chama-se-lhe também forma, na medida em que pela forma é significada a certeza de cada coisa, como escreve Avicena no livro 2º da sua Metafísica. Também isto se chama por outro nome natureza, entendendo natureza no primeiro dos 4 sentidos que Boécio assinala no livro As Duas Naturezas, ou seja, no sentido de que se chama natureza a tudo o que pode, de algum modo, ser apreendido pela inteligência, pois uma coisa só é inteligível mediante a sua definição e essência. Também o filósofo, no livro 5º da Metafísica, afirma que toda a substância é natureza. Todavia, a palavra natureza, assim entendida, parece significar a essência da coisa, segundo a qual é ordenada a sua operação própria, pois nenhuma coisa perde a operação própria, enquanto a palavra quididade provém do fato de ser significada pela definição. Chama-se-lhe, porém, essência, enquanto é por ela e é nela que o ente possui o ser. Mas porque o ente toma o nome de maneira absoluta em primeiro lugar a partir das substâncias e depois de maneira relativa dos acidentes, daí se segue que também a essência existe de maneira própria e verdadeiramente na substância, de certo modo e de maneira relativa nos acidentes. De entre as substâncias, umas são simples e outras compostas. Em ambas existe a essência. Na substância simples, porém, existe de modo mais verdadeiro e nobre, na medida em que também possuem um ser mais nobre, pois são causa do que é composto, pelo menos a substância primeira simples que é Deus. Mas porque as essências daquelas substâncias já não nos são ocultas, devemos começar pelas essências das substâncias compostas, para que, partindo do mais fácil, se torne um assunto de melhor compreensão.
capítulo 2, substâncias compostas e essência. Nas substâncias compostas conhece-se a forma e a matéria, tal como no homem se conhece a alma e o corpo. Mas não se pode dizer que só uma das duas se chama essência. De fato, é evidente que a matéria isolada do objeto não é essência, porque não só um objeto é reconhecível pela sua essência, mas também é ordenado numa espécie ou num gênero. A matéria nem é princípio de conhecimento, nem, segundo ela, coisa alguma é determinada para um gênero ou uma espécie, mas segundo que alguma coisa é em ato. Também a forma sozinha não pode chamar-se essência da substância composta, ainda que alguns se esforcem por o sustentar. Do que foi dito se infere claramente que a essência é o que é significado pela definição da coisa. Porém, a definição das substâncias naturais contém não só a forma, mas também a matéria, pois caso contrário não haveria diferença entre as definições naturais e matemáticas. E não se pode afirmar que a matéria se encontre na definição da substância natural como acrescento à sua essência, ou como um ser exterior à sua essência, porque esta espécie de definições é própria dos acidentes que não têm essência perfeita. Daí a necessidade de receberem na sua definição um sujeito que é exterior ao seu gênero. É, portanto, evidente que a essência compreende a matéria e a forma. Não se pode afirmar, porém, que a essência signifique uma relação entre a matéria e a forma, ou qualquer coisa que lhe fosse ajuntado, porque isso seria necessariamente acidental e estranho à coisa, e esta não seria conhecida por esta relação. Tudo isto faz parte da essência. De fato, mediante a forma, que é o ato da matéria, esta torna-se ente em ato, e este torna-se alguma coisa. O que é ajuntado não dá à matéria o ser em ato de maneira absoluta, mas ser em ato como coisa determinada, tal como acontece com os acidentes. Por exemplo, a brancura faz o branco em ato. Daí também que quando adquire determinada forma, não se afirma que é gerada de maneira absoluta, mas de maneira relativa. Portanto, a palavra essência nas substâncias compostas significa o que é composto de matéria e forma. Com isto concorda a palavra de Boécio no seu comentário das categorias, onde escreve que ousia significa o composto. Nota de rodapé. Esta afirmação é de fato atribuída a Boécio por Santo Alberto Magno, por São Boaventura e por Santo Tomás. No entanto, como trazem em rodapé os editores das Opera Omnia, página 370, não se encontra em Boécio. Fim de nota de rodapé. Com efeito, a ousia para os gregos é o mesmo que essência para nós, como ele próprio diz no livro As Duas Naturezas. Avicena também afirma que a cuididade das substâncias compostas é a própria composição da matéria e da forma. O comentador Averroes também escreve acerca do livro 7º da Metafísica. Abre aspas. A natureza que tem as espécies nas coisas sujeitas à geração é um intermediário, isto é, um composto de matéria e forma. Fecha aspas. Também a razão está de acordo, porque o ser da substância composta não é só o da forma, nem só o da matéria, mas o do próprio composto. Ora, a essência é aquilo segundo o qual uma coisa se chama ser. Por isso importa que a essência, pela qual uma coisa é denominada ser, não seja só forma, nem seja só matéria, mas uma coisa e outra,
ainda que só a forma seja, à sua maneira, causa deste ser. Assim, de fato, vemos nas outras realidades formadas por vários princípios que a coisa não é chamada só a partir de um outro destes princípios, mas daquele que abrange a ambos, como é evidente nos sabores. A ação do calor na digestão da umidade causa doçura. Embora deste modo o calor seja a causa da doçura, todavia não se chama corpo doce pelo calor, mas pelo sabor que abrange o quente e o úmido. Mas porque a matéria é o princípio da individuação, pareceria deduzir-se daí que a essência, que em si compreende ao mesmo tempo a matéria e a forma, fosse apenas particular e não universal. Disto se seguiria que os universais não teriam definição, se a essência é o que é significado pela definição. Advirta-se, por isso, que a matéria não é entendida sem mais princípio de individuação, mas só é a matéria designada. Chamo matéria designada aquela que se considera sob determinadas dimensões. Esta matéria, porém, não se põe na definição dada ao homem enquanto homem, mas seria posta na definição de Sócrates, se Sócrates tivesse uma definição. Na definição do homem, põe-se a matéria não designada, pois na definição do homem não se põe este osso e esta carne, mas o osso e a carne tomados absolutamente, que são a matéria não designada do homem. Assim, portanto, é evidente que a essência do homem só difere da essência de Sócrates pelo designado e o não designado. Por isso, o comentador Averroes escreve a respeito do livro 7º da Metafísica. Abre aspas, Sócrates não é nada mais do que animalidade e racionalidade, que são a sua quididade. Fecha aspas. Assim também diferem a essência do gênero e da espécie segundo o designado e o não designado, ainda que nestes dois casos haja outro modo de designação. De fato, a designação do indivíduo em relação à espécie é feita da matéria designada por dimensões, enquanto que a designação da espécie em relação ao gênero faz-se pela diferença constitutiva tirada da forma da coisa. Ora, esta determinação ou designação que se encontra na espécie em relação ao gênero não se faz por qualquer coisa existente na essência da espécie que não esteja de modo nenhum na essência do gênero. Antes, tudo que existe na espécie existe também no gênero como não determinado. Com efeito, se o animal não fosse o todo que é o homem, mas parte dele, não se lhe aplicaria, pois que nenhuma parte integral se aplica ao seu todo. Poder-se-á ver de que modo isto acontece ao examinar-se a diferença existente entre o corpo tomado enquanto parte animal e o corpo tomado enquanto gênero, porque não pode ser gênero da maneira que é a parte integral. A parte corpo pode assumir vários sentidos. De fato, chama-se corpo, no gênero da substância, o que possui determinada natureza, de modo que nele possam designar-se ou determinar-se as três dimensões, pois as próprias três dimensões designadas são o corpo que existe no gênero da quantidade. Acontece, porém, nas coisas que o possuidor de uma perfeição atinja também uma perfeição ulterior, como se verifica no homem, que possui uma natureza sensitiva e, além disso, uma natureza intelectiva. De igual modo, também, acima da perfeição de possuir determinada forma para que nela possam assinalar-se as três dimensões, pode juntar-se outra perfeição, por exemplo, a vida e o mais. A palavra corpo, portanto, pode significar
uma determinada coisa com uma determinada forma, da qual segue nela a possibilidade de assinalar com precisão as 3 dimensões, a saber, que nenhuma perfeição ulterior resulte daquela forma, mas se alguma coisa lhe é ajuntada, tal não seja compreendido na definição do corpo assim entendido. O corpo será uma parte integral e material do animal, porque neste sentido a alma não estará compreendida no que é significado pela palavra corpo. Ela será alguma coisa de ajuntado ao próprio corpo, de tal modo que 2, da alma e do corpo, seja constituído o animal como de 2 partes. Pode também entender-se a palavra corpo com o significado de certa coisa que possui determinada forma, de modo que as 3 dimensões nela possam ser designadas, qualquer que seja aquela forma, quer dela possa provir alguma perfeição ulterior, quer não. Deste modo, o corpo será gênero animal, porque no animal não precisará de entender nada que não esteja implicitamente contido no corpo. De fato, a alma não é uma forma diferente daquela pela qual nesta coisa podiam ser designadas as 3 dimensões. Por isso, quando se dizia que o corpo é o que possui determinada forma de que podem ser designadas as 3 dimensões nele, entendia-se qual fosse a forma, ou a alma, ou a pedreira, ou quaisquer outras coisas. Assim, a forma do animal é implicitamente contida na forma do corpo, na medida em que o corpo é o seu gênero. Tal é também a relação de animal a homem. Se de fato animal fosse o nome que apenas indicasse uma certa realidade com determinada perfeição, como sentir e mover-se por um princípio existente nele mesmo, com exclusão de qualquer outra perfeição, então qualquer outra perfeição ulterior que lhe fosse ajuntada relacionar-se-ia com o animal a modo de um comparte e não implicitamente contida na noção de animal. Desta forma, o animal não seria gênero, mas é um gênero na medida em que significa uma certa realidade, uma forma de que podem provir a sensação e o movimento, qualquer que seja essa forma. Apenas alma sensível ou, ao mesmo tempo, alma sensível e racional. Assim, portanto, o gênero significa indeterminadamente tudo o que existe na espécie, pois não significa só a matéria. De igual modo, também a diferença significa o todo e não significa só a forma. Também a definição significa o todo. O mesmo se diga da espécie, mas de modo diferente, porque o gênero significa o todo com uma certa denominação que determina o que é material na coisa, sem determinação da própria forma. Por isso, o gênero é tomado a partir da matéria, embora não seja matéria, como é evidente para o corpo, assim chamado por ter uma perfeição tal que as 3 dimensões podem ser designadas nele, perfeição que se relaciona com a perfeição ulterior como sua matéria. Mas a diferença, ao contrário, é uma certa denominação feita a partir de forma determinada, sem considerar no seu primeiro conceito o que é matéria determinada. Isto é claro quando se chama animado o que tem uma alma, pois não se determina que coisa seja, se um corpo ou qualquer outra coisa. Daí a afirmação de Avicena de que o gênero não é pensado na diferença como fazendo parte da sua essência, mas apenas como um ente fora da essência, tal como também o sujeito existe a partir da inteligência das paixões. É também por isso que o gênero não se aplica por si à diferença, como escreve o filósofo no livro 3º da Metafísica e no 4º dos Tópicos, a não ser talvez no sentido em que o sujeito se aplica à paixão.
mas a definição ou espécie abrange um e outro, a saber, determinada matéria que designa o nome do gênero e determinada forma que designa o nome da diferença. Daqui aparece claramente a razão pela qual o gênero, a espécie e a diferença se relacionam de maneira proporcional com a matéria, a forma e o composto na natureza, embora não sejam idênticos. De fato, o gênero não é matéria, mas é tomado a partir da matéria como significando o todo. E a diferença não é forma, mas é tomada a partir da forma como significando o todo. Daí o dizermos que o homem é animal racional e não que é composto de animal e de racional, como dizemos que é composto de alma e corpo. De fato, disse que o homem é composto de alma e corpo, como a partir de duas coisas é constituída uma terceira, que não é nenhuma das duas, pois o homem nem é corpo nem é alma. Mas se diz que o homem é de uma certa maneira composto de animal e de racional, tal não será como uma terceira coisa a partir de duas coisas, mas como um terceiro conceito a partir de dois conceitos. Com efeito, o conceito de animal é sem determinação de uma forma especial, mas exprime a natureza da coisa a partir do que é material relativamente à perfeição última. Mas o conceito desta diferença racional consiste na determinação de uma forma especial. A partir destes dois conceitos é formado o conceito da espécie ou da definição. Por isso, assim como uma realidade constituída por outras realidades não recebe delas a sua identificação, também o conceito não recebe de outros conceitos a sua identificação, pois não afirmamos que a definição seja gênero ou diferença. Do fato de o gênero significar toda a essência da espécie, não se conclui que diversas espécies do mesmo gênero tenham uma só essência, porque a unidade do gênero procede da própria indeterminação ou indiferença. O que é significado pelo gênero não é necessariamente uma natureza numericamente una em diversas espécies, à qual se ajuntaria outra realidade, a diferença determinante, à maneira da forma que determina a matéria numericamente una. O gênero significa uma forma, sem todavia determinar esta ou aquela, uma forma expressa por diferença determinada, não distinta da significada de maneira indeterminada pelo gênero. Por isso, o comentador ao livro 11º da Metafísica afirma que a matéria-prima chama-se una por negação de todas as formas, enquanto que o gênero se chama uno pelo caráter comum da forma significada. Torna-se assim evidente que, uma vez ajuntada a diferença e afastada a indeterminação, que era a causa da unidade do gênero, as espécies permaneçam diversas pela essência. E porque, como se disse, a natureza da espécie é indeterminada em relação ao indivíduo, tal como a natureza do gênero é em relação à espécie, segue-se que, da mesma forma que o gênero, na medida em que se aplica à espécie, implica no seu significado, embora de maneira indistinta, tudo o que é de maneira determinada na espécie. Também o que é espécie, na medida em que o que se aplica ao indivíduo deve significar tudo o que essencialmente existe no indivíduo, embora de maneira indistinta. Assim, a essência da espécie é significada pela palavra homem. Daí o aplicar-se a Sócrates a palavra homem, significada com a exclusão da matéria designada, que é princípio de individuação, ela se terá
como parte. Deste modo é significado pela palavra humanidade, pois a humanidade significa o porquê de o homem ser homem. Ora, a matéria designada não é o porquê de o homem ser homem, e não é, portanto, de modo algum contida entre aqueles princípios a partir dos quais o homem é homem. Uma vez que a humanidade inclui só no seu conceito aquilo de onde o homem tem de ser homem, é evidente que a matéria designada é excluída ou rejeitada do significado de humanidade. E como a parte não se aplica ao todo, resulta daí que a humanidade não se aplica nem ao homem nem a Sócrates. Por isso Avicena escreve que a quididade do composto não é o próprio composto de que ela é a quididade, embora a mesma quididade seja composta. Por exemplo, a humanidade, embora seja composta, não é o homem. Precisa, ao contrário, que seja recebida em alguma coisa que é a matéria designada. Mas porque, como foi dito, a designação da espécie relativamente ao gênero se faz pela forma, a designação do indivíduo relativamente à espécie faz-se pela matéria. É necessário, portanto, que a palavra que significa aquilo de onde é tirada a natureza do gênero, com exclusão da forma determinada que aperfeiçoa a espécie, signifique a parte material do todo, assim como o corpo é a parte material do homem. A palavra, porém, que significa aquilo de onde é tomada a natureza da espécie, com exclusão da matéria designada, significa a parte formal. Por isso, a humanidade é significada como forma determinada e chama-se de forma do todo, não certamente como se fosse forma ajuntada às partes essenciais, a saber, forma e matéria, tal como a forma de uma casa se ajunta às suas partes integrais. Ela é antes a forma que é um todo, isto é, abrange a forma e a matéria. Exclui, no entanto, o que é designado por matéria. Assim, pois, é evidente que as palavras homem e humanidade significam a essência do homem, mas de modo diverso, como foi dito, porque a palavra homem significa a essência humana como um todo, enquanto que não exclui a designação da matéria, mas implícita e indistintamente a contém, tal como se disse que o gênero contém a diferença. Por isso a palavra homem se aplica aos indivíduos, mas a palavra humanidade significa a essência humana como uma parte, porque não contém no seu significado senão aquilo que é próprio do homem enquanto homem, e exclui toda a designação, pelo que não se aplica a indivíduos da espécie humana. É por isso que a palavra essência se encontra umas vezes aplicada à realidade, quando dizemos, por exemplo, que Sócrates é uma certa essência, outras vezes nega-se, como acontece quando dizemos que a essência de Sócrates não é Sócrates. Capítulo 3. Gênero, espécie e diferença. Depois de ter visto o significado da palavra essência nas substâncias compostas, vejamos de que modo se relacionam as noções de gênero, espécie e diferença. Ora, porque aquilo a que convém a noção de gênero ou de espécie ou de diferença é aplicado a este singular designado, é impossível que a noção universal de gênero e de espécie convenha à essência, na medida em que significa uma parte, como é o caso das palavras humanidade ou animalidade. Por isso afirma Avicena que a racionalidade não é diferença, mas princípio de diferença. Pela mesma razão, a humanidade não é espécie, nem a animalidade é gênero. Também não se pode afirmar que a noção de gênero e de espécie convenha à essência tomada como determinada realidade existente fora dos indivíduos, como sustentavam os platônicos. Porque então o gênero e a espécie
não se aplicariam ao indivíduo. De fato, não se pode dizer que Sócrates é aquilo que é separado dele, nem essa realidade separada serviria ao conhecimento deste indivíduo. Resta, por isso, que a noção de gênero ou de espécie convenha à essência, na medida em que significa um todo, como acontece nas palavras homem ou animal, que contém implícita e indistintamente tudo o que existe no indivíduo. Ora, a natureza ou essência assim entendida pode ser considerada de duas maneiras. Segundo a noção própria, só pode ser considerada de uma maneira, e esta é a sua consideração absoluta. Desta maneira, nada é verdadeiro acerca dela, senão que lhe convém como tal. Daí, tudo quanto se lhe atribua de outras realidades será falsa atribuição. Por exemplo, ao homem como tal convém ser racional e animal e outras determinações pertencentes à sua definição. Mas ser branco ou preto ou qualquer outra coisa que não pertença à noção de humanidade não convém ao homem como tal. Daí a pergunta se esta natureza assim considerada pode ser una ou múltipla. A resposta é que não pode ser nenhuma nem outra coisa, porque ambas estão fora do conceito de humanidade e ambas podem aplicar-se. Se a pluralidade pertencesse ao seu conceito, nunca poderia ser una, sendo todavia una como existe em Sócrates. De igual modo, se a unidade pertencesse ao seu conceito, então seria una e a mesma a natureza de Sócrates e de Platão, e não poderia ser multiplicada em vários indivíduos. Por outras palavras, se se considera a essência segundo o ser que tem nisto ou naquilo, então qualquer coisa lhe pode ser aplicada por acidente, em razão daquilo em que existe. Afirmar-se que o homem é branco porque Sócrates é branco não convém ao homem enquanto homem. Ora, esta natureza tem um ser duplo, um nos singulares e o outro na alma. Conforme cada um deles, os acidentes acompanham a dita natureza. Os singulares também ela tem um ser múltiplo consoante a diversidade dos singulares. Todavia, segundo a sua primeira consideração, a consideração absoluta, nenhum destes acidentes é devido a esta natureza. Com efeito, é falso afirmar que a essência do homem enquanto tal tenha o ser neste singular, porque se o tivesse, conviria ao homem enquanto homem e nunca estaria fora deste singular. De igual modo também, se conviesse ao homem enquanto homem não estar neste lugar, nunca estaria nele. Mas é verdade afirmar que pertence ao homem, não enquanto homem, estar neste ou naquele singular ou na alma. É, portanto, evidente que a natureza do homem, considerada absolutamente, faz a abstração de todo o ser, mas de tal maneira que não exclua algum deles. Esta natureza, assim considerada, aplica-se a todos os indivíduos. Contudo, não se pode afirmar que a noção do universal convenha à natureza assim entendida, porque a unidade e a comunidade pertencem à noção do universal, mas nenhum dos dois convém à natureza humana segundo a sua consideração absoluta. Com efeito, se a comunidade pertencesse ao conceito de homem, então a comunidade encontrar-se-ia em tudo aquilo em que a humanidade se encontrasse também. E isto é falso, porque em Sócrates não se encontra qualquer comunidade, mas tudo que existe nele é individuado. Igualmente, também não se pode afirmar que a noção de gênero ou de espécie aconteça à natureza humana segundo o ser que tem nos indivíduos, porque a natureza humana não se encontra nos indivíduos segundo a unidade, de modo que seja uno aquilo que convém a todos, como exige a noção de universal. Resta, portanto, que a noção de espécie aconteça à natureza humana segundo aquele ser que tem no intelecto.
De fato, a própria natureza humana tem no intelecto um ser separado de todas as realidades individuantes. Daí o possuir uma noção uniforme com todos os indivíduos existentes fora da alma, na medida em que, no mesmo grau, ela é uma semelhança de cada um e conducente ao conhecimento de todos enquanto homens. E do fato de possuir tal relação com todos os indivíduos, o intelecto descobre a noção de espécie e a atribui a si. Daí a palavra do comentador Averroes, no princípio do Tratado da Alma, entre aspas, é o intelecto que produz nas coisas a universalidade, fecha aspas. Também Avicena diz o mesmo na sua metafísica. Ainda que esta natureza pensada tenha a noção do universal enquanto se compara às coisas fora da alma, porque é una a semelhança de todas, no entanto, na medida em que tem o ser neste ou noutro intelecto, ela é uma certa espécie pensada particular. Por isso é evidente o erro do comentador no terceiro livro da Alma, que pretendeu concluir da universalidade da forma pensada a unidade do intelecto em todos os homens, porque a universalidade não pertence àquela forma segundo o ser que tem no intelecto, mas segundo o que se refere às coisas como sua semelhança. É como se houvesse uma estátua corporal a representar muitos homens. Essa imagem ou espécie da estátua representaria um ser singular e próprio consoante o que existisse nesta matéria, mas teria a representação comum de vários homens. A natureza humana, considerada absolutamente, convém a Sócrates, enquanto que a noção de espécie não lhe convém segundo a sua consideração absoluta, mas é própria dos acidentes que a acompanham segundo o ser que tem no intelecto. Segue-se, portanto, que a palavra espécie não é aplicada a Sócrates como se dissesse que Sócrates é uma espécie. Tal aconteceria necessariamente se a noção de espécie conviesse ao homem segundo o ser que tem em Sócrates, ou segundo a sua consideração absoluta, a saber, enquanto é homem. De fato, tudo quanto convém ao homem como tal se aplica a Sócrates. Todavia, convém aplicar-se ao gênero por si, porque está na sua definição. A aplicação ou predicação é, com efeito, qualquer coisa que se completa mediante a ação do intelecto. Este compõe e divide, tendo como fundamento na própria realidade a unidade do que é dito um do outro. Por isso a noção de predicabilidade pode ser incluída na noção desta intenção de gênero, formada igualmente por um ato do intelecto. Não obstante aquilo a que o intelecto atribui a intenção da predicabilidade, compondo um com o outro, não é a própria intenção do gênero, mas antes aquilo a que o intelecto atribui a intenção de gênero, por exemplo, o que é significado pela palavra animal. Assim, portanto, se torna claro como a essência ou natureza se relaciona com a noção de espécie, porque a noção de espécie não faz parte das que lhe convém segundo a sua absoluta consideração, nem se trata dos acidentes que a acompanham segundo o ser que tem fora da alma, tal como a brancura ou a negrura, mas trata dos acidentes que a acompanham segundo o ser que tem no intelecto. Por esta forma lhe convém também a noção de gênero ou de diferença. Capítulo 4. Substâncias separadas. Resta agora ver por que modo há essência em substâncias separadas, a saber, na alma, na inteligência e na causa primeira. Embora todos aceitem a simplicidade da causa primeira, alguns esforçam-se, no entanto, por introduzir a composição de forma e de matéria nas inteligências e na alma. O iniciador desta posição parece ter sido Avicebron,
no seu livro Fonte da Vida. Isto, porém, opõe-se em geral às doutrinas dos filósofos, que consideram estas substâncias separadas da matéria e provam que não têm matéria alguma. A sua demonstração mais forte é tirada da capacidade do entender nelas existente. De fato, vemos que as formas não são inteligíveis em ato, a não ser na medida em que são separadas da matéria e das suas condições, nem se tornam inteligíveis em ato, a não ser em virtude da substância inteligente, na medida em que são recebidas nela e movidas por ela. Importa, pois, que em qualquer substância inteligente haja uma total imunidade a respeito da matéria, de tal modo que nem tenha matéria como parte dela, nem também seja como forma impressa na matéria, como acontece nas formas materiais. Ninguém pode dizer que qualquer matéria possa impedir a inteligibilidade. Só o pode fazer a matéria corporal. De fato, se isto não pertencesse, se não há noção da matéria corporal, ou a matéria só se chama corporal enquanto se mantém sob forma corporal, seria necessário que a matéria tivesse a propriedade de impedir, a partir da forma material, a inteligibilidade. Tal não pode acontecer, porque também a própria forma corporal é inteligível em ato, como as outras formas, enquanto é tirada da matéria. Por isso, nem na alma nem na inteligência há, de maneira alguma, composição de matéria e forma, para que a inteligência aí seja recebida do mesmo modo que nas substâncias corporais. Mas na alma e na inteligência, a composição de forma e de ser. Por isso, no comentário da 9ª proposição do livro das Causas, lê-se que a inteligência tem a forma e o ser, entendendo-se aí a forma pela própria quididade ou natureza simples. É fácil de ver como pode ser assim. Se duas realidades, quaisquer que elas sejam, estão numa relação tal que uma é causa do ser da outra, aquela que tem a razão de causa pode ter o ser sem a outra, mas não vice-versa. Ora, uma tal relação encontra-se entre forma e matéria, porque a forma dá o ser à matéria, e é, portanto, impossível a matéria existir sem alguma forma. Todavia, não é impossível existir alguma forma sem matéria, pois a forma, enquanto forma, não tem dependência a respeito da matéria. Mas se encontram algumas formas que só podem existir na matéria, isso acontece-lhes na medida em que são afastadas do primeiro princípio, que é ato primeiro e puro. É por isso que as formas mais próximas do primeiro princípio são formas por si subsistentes sem matéria, pois a forma, segundo todo o seu gênero, não precisa de matéria, como foi dito, e deste modo as formas são inteligências, e por isso não é preciso que as essências ou quididades destas substâncias sejam distintas da própria forma. Nisto, portanto, difere a essência da substância composta e da substância simples. A essência da substância composta não é apenas forma, mas abrange forma e matéria. A essência da substância simples, por seu lado, é apenas forma. Deste fato decorrem outras duas diferenças. A primeira é que a essência da substância composta pode ser significada como todo ou como parte, o que acontece por causa da designação da matéria, como acima se disse. Por isso não se aplica de qualquer modo a essência da coisa composta à mesma coisa composta, pois não pode afirmar-se que o homem é a sua própria quididade, mas a essência de uma coisa simples, que é a sua forma, não pode ser significada senão como todo, por nada existir ali além da forma para a receber. Por consequência, seja qual for o modo como se tome a essência da substância simples, que é a sua forma, a ela se aplica. Daí a afirmação de Avicena:
A quididade do simples é o próprio simples, porque não há outra coisa para a receber. A segunda diferença é que as essências das coisas compostas, do fato de serem recebidas na matéria designada, multiplicam-se segundo as divisões da matéria, do que acontece serem algumas da mesma espécie e numericamente diferentes. Mas como a essência da substância simples não é recebida na matéria, não pode haver aí tal multiplicação e não se pode encontrar naquelas substâncias vários indivíduos da mesma espécie. Aí há tantos indivíduos quantas as espécies, como escreve expressamente Avicena. Portanto, estas substâncias, embora sejam formas sem matéria, não têm contudo uma simplicidade total, nem são ato puro, mas têm mistura de potência. Eis como o fato é manifesto. Tudo o que não pertence ao conceito da essência ou da quididade vem do exterior e entra na composição juntamente com a essência, porque nenhuma essência pode ser compreendida sem aquilo que constitui as partes da essência. Ora, toda essência ou quididade pode ser compreendida sem que alguma coisa seja compreendida acerca do seu ser, pois eu posso compreender o que é o homem ou a fênix e todavia ignorar se existe na natureza. É, portanto, claro que o ser é diferente de essência ou quididade. A menos que haja alguma coisa cuja quididade seja o seu próprio ser, esta coisa não pode ser senão una e primeira, porque é impossível uma coisa ser multiplicada de maneira diferente da adição de uma diferença, tal como a natureza do gênero se multiplica em espécies, ou pelo fato de uma forma ser recebida em diversas matérias, tal como a natureza da espécie se multiplica em diversos indivíduos, ou então pelo fato de um ser absoluto e o outro ser recebido em outrem. É como se houvesse um determinado calor separado de um calor não separado da sua própria separação. Se, porém, se apresenta uma coisa que seja apenas ser, de modo que o mesmo ser seja subsistente, este ser não receberá a adição da diferença, porque já não seria apenas ser, mas ser e, além disso, uma forma determinada. E muito menos receberia a adição de matéria, porque então seria ser não subsistente, mas material. E daí se conclui que tal coisa, que é o seu ser, não pode ser senão única. Importa, pois, que em qualquer outra coisa para além dela, uma coisa é o seu ser e outra coisa é a sua quididade ou natureza ou forma. Por isso é preciso que nas inteligências haja um ser para além da forma. Eis a razão por que se diz que a inteligência é forma e ser. Tudo que convém a qualquer coisa é causado pelos princípios da sua natureza, como a capacidade de rir no homem, ou provém de algum princípio extrínseco, como a luz na atmosfera, proveniente do Sol. Ora, é impossível que o mesmo ser seja causado pela mesma forma ou quididade da coisa. Falo como de causa eficiente, porque assim determinada coisa seria a causa de si própria e se produziria a si própria na existência. Portanto, importa que toda a realidade, cujo ser é diferente da sua natureza, receba o ser de outrem. E porque tudo o que é por outrem se reduz ao que é por si, como a sua causa primeira, importa que haja alguma realidade que seja a causa de ser de todas as realidades, porque ela própria é apenas ser. Aliás, ir-se-ia até o infinito nas causas, porque tudo que não é apenas ser tem causa do seu ser, como se disse. É claro, portanto, que a inteligência é forma e ser, e que tem o ser a partir do primeiro ente, que é apenas ser. Este ser é a causa primeira
Deus. Tudo que recebe alguma coisa de outrem existe em potência a respeito desse outrem, e o que é recebido nele é seu ato. É necessário, portanto, que a própria cuididade ou forma, que é a inteligência, esteja em potência relativamente ao ser que recebe de Deus. Esse ser é recebido à maneira do ato. Assim encontra-se o ato e a potência nas inteligências, que não a forma e a matéria, a não ser em sentido equívoco. Por isso também o padecer, o receber, o ser sujeito e tudo mais, que parecem convir às coisas em razão da matéria, convém de maneira equívoca às substâncias intelectuais e às substâncias corporais, como escreve o comentador no livro 3º da Alma. E porque, como foi dito, a cuididade da inteligência é a própria inteligência, por isso a cuididade ou sua essência é o mesmo que ela própria, e o seu ser recebido de Deus é aquilo em que subsiste na natureza das coisas. Por este motivo, alguns dizem que estas substâncias são compostas a partir do que é e do porquê é, ou então daquilo que é ser, como escreve Boécio. E porque nas inteligências se coloca a potência e o ato, não será difícil encontrar uma multidão de inteligências, o que seria impossível se nelas não houvesse alguma potência. Daí a afirmação do comentador no livro 3º da Alma. Se a natureza do intelecto possível fosse ignorada, não poderíamos encontrar multiplicidade nas substâncias separadas. Elas distinguem-se, portanto, entre si, segundo o grau de potência e ato, de que a inteligência superior, que é mais próxima do primeiro princípio, tem mais ato e menos potência, e assim por diante. Isto completa-se na alma humana, que assegura o último grau entre as substâncias espirituais. Por isso, seu intelecto possível relaciona-se com as formas inteligíveis, como a matéria-prima, que assegura o último grau no ser sensível, e com as formas sensíveis, como escreve o comentador Averroes no 3º livro da Alma. É por esse motivo que o filósofo Aristóteles a compara à tábua em que nada está escrito. E porque ela tem mais potência do que as outras substâncias intelectuais, ela torna-se a tal ponto próxima das coisas materiais que a realidade material é levada a participar no seu ser, de modo que da alma e do corpo resulte um só ser num só composto, embora esse ser, enquanto pertence à alma, não seja dependente do corpo. Por isso, depois desta forma, que é a alma, encontram-se outras formas que têm mais potência e são próximas da matéria, enquanto o seu ser não existe sem matéria. Entre estas formas, encontra-se uma forma e graus até as primeiras formas dos elementos, que são as formas mais próximas da matéria. Daí o não terem alguma atividade, a não ser segundo a exigência das qualidades ativas e passivas, e outras pelas quais a matéria se dispõe a receber a forma.